E aí, moçada, que prazer enorme tê-los aqui no meu canal Química com Soró. E hoje eu vou ministrar mais uma aula importantíssima para os meus vestibulares. Então, com persistência, com dedicação, você vai fazer a diferença. Bora lá para ganhar mais conhecimento. Moçada, imagine que uma pessoa suba numa balança, legal? E o visor marque 70 quilogramas. Isso quer dizer que a massa dessa pessoa equivale a 70 vezes 1 quilograma. Legal? O quilograma, que é uma liga metálica, né, um cilindro, que é uma liga metálica de irídio e platina, que está lá no Escritório Internacional de Pesos e Medidas na França. Então eu tenho um referencial de massa, né? O meu quilograma é o meu referencial de massa, certo ou não? Legal, né? Tá? Agora, não é conveniente, né? Não é conveniente eu querer encontrar a massa de um grão de arroz utilizando quilogramas. Como também não é conveniente querer calcular, né? Medir a massa de um avião em quilogramas. Tá? Então, pergunto para vocês. Posso pesar um átomo em quilogramas? Não é conveniente. Por quê? Porque o átomo é muito pequeno. O átomo é invisível ao olho nu e ao microscópio. Legal, né? Então, o que os químicos fizeram? Então, em 1962, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a IUPAC, estabelece uma nova, um novo referencial, para medir a massa a massa atômica, para medir a massa atômica, certo? Antes de começar isso, então vejam só o que eu vou fazer aqui uma analogia. Imagine que nessa balança de comparação eu tenho aqui uma melancia e aqui eu tenho laranjas. Então eu vou utilizar a laranja como referencial de massa para medir a massa da melancia. Então, eu posso dizer para você que uma melancia pesa tantas quantas vezes, um número aí X de laranjas. Então, a minha laranja é o meu referencial. Então, eu posso usar uma fruta como referencial para medir a massa de outras frutas. Entenderam? Se você entendeu, acabou a aula de teoria atômico-molecular. Você já aprendeu. A opção não é possível. Já aprendeu. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o átomo de carbono, o isótopo de carbono mais estável, mais abundante, que é o A, é o isótopo de número de massa quanto? 12. Cuidado, não é o 14, é o 12. Então, a minha laranja é o átomo de carbono 12. Aí, o que eles fizeram? Eles dividiram o átomo em 12 pedaços iguais. Então, imagina uma laranja com 12 gomos iguais. Eu vou pegar um gomo da laranja. Vou pegar uma parte das 12. Então, esta fatia equivale a 1/12 do átomo de quem? De carbono de número de massa 12. Esta fatia foi chamada de uma unidade de massa atômica. Então, dos 12 gomos que eu dividi, um gomo seria quem? Seria a unidade de massa atômica. Então, para o átomo de carbono de número de massa 12 dividido em 12 fatias iguais, uma fatia equivale a quanto? A 1/12 do átomo de carbono 12. Que é chamada de uma unidade de massa atômica, por isso que eu coloquei aqui o símbolo U, A gente vai usar o U como símbolo. Então, a minha unidade de massa atômica, turma, é a massa de 1/12 do átomo de carbono com número de massa igual a 12. Legal, né? Agora, conta para o professor, quem é que pesa 1 na tabela periódica? Quem pesa 1 na tabela periódica? Quem tem uma unidade na tabela periódica? É o hidrogênio. Então, a minha unidade de massa atômica é a massa de um átomo de hidrogênio. 166, 10 a menos 24 gramas. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. Professor, preciso saber esse número de cor? Não. Poxa, então para que você colocou esse número aí? Você já vai entender por que você é meu aluno Prime. Aqui na minha aula você é VIP, né? Dá uma olhadinha. Primeiro conceito de massa atômica. Então vamos pegar aqui nessa balança um átomo de hélio. Hélio quer dizer Sol, o átomo de hélio.
Para o átomo de hélio, eu preciso de 4 unidades de massa atômica para equilibrar minha balança. Eu preciso de 4 unidades de massa atômica. Então, eu digo para vocês que a massa atômica do hélio equivale a 4 o quê, moçada? 4 unidades. Tá? Poxa, professor, da onde você tirou 4? Calma que eu já vou te explicar. Primeiro, o que é importante é o conceito de massa atômica. Então, o que é a massa atômica? É um número que nos indica quantas vezes o átomo é mais pesado que 1/12 do átomo de carbono 12. Então, um átomo de hélio pesa 4U. Isso quer dizer que um átomo de hélio pesa 4 vezes mais que uma única unidade de massa atômica. Legal, né? Legal, coisa linda, professor. Entendi perfeitamente o conceito. Mas da onde vem esse 4, professor? Esse 4 vem da média ponderada dos isótopos de hélio. Você aqui, olha só porque você é meu aluno Prime. No espectrômetro de massa, eu consigo identificar 2 isótopos de cloro, o 35 e o 37. Esse tem 75% de incidência na natureza, esse tem 25% de incidência na natureza. Como é que eu faço a média ponderada? Pô, turma, se é média ponderada, estou falando de massa, né? Então eu vou calcular a massa atômica média do cloro. Como é que eu faço? 35 unidades vezes 75%, mais 37 unidades vezes 25%, dividido por 100%, que é o total. Isso vai te dar 35,5 unidades. Essa é a massa atômica que você vai encontrar na tabela periódica. Então, a massa atômica que você encontra na tabela periódica, ela é uma média ponderada dos isótopos do elemento em questão. No caso aqui, a massa atômica média do cloro, 35,5 unidades. Entenderam de onde que vem o 4 ou não? Que coisa linda, hein, moçada? Coisa linda. Agora, olha só como você é meu aluno Prime. Quanto pesaria um átomo de hélio em gramas? Quanto pesaria um átomo de hélio em gramas? Veja que não tem lógica dizer que ele pesa 4 gramas. Se fosse 4 gramas, o Sol já tinha caído. Né? Então vejam, uma unidade de massa atômica, moçada, ela pesa quanto mesmo? Quanto pesa a minha unidade de massa atômica, que eu falei em cima para vocês? 1,66, que é a massa de um átomo de hidrogênio, na verdade, né? A unidade de massa atômica é um átomo de hidrogênio disfarçado, né? Uma unidade de massa atômica, 166, 10 a menos 24 gramas. 4 unidades, que é a massa atômica do hélio, tchus. O tchus vai me dar 6,64 vezes 10 a menos 24 gramas. Olha quanto pesa, olha qual é a massa, perdão. Olha qual é a massa de um átomo de quem? De hélio em gramas. Veja que é um número muito pequeno. É um número muito pequeno. Certo? Compatível com o tamanho dos átomos. É um número praticamente desprezível. Né? Certo? Por isso que os átomos não podem abrir uma pizzaria. Porque eles têm massa desprezível. Agora, olha um outro conceito importante. Cuidado que em provas, às vezes ele compara a massa dos átomos de quem? De hélio, não a unidade de massa atômica, e sim a massa do carbono que? 12. A massa do carbono 12. Então vejam, eu posso dizer para vocês que um átomo de carbono que tem a massa 12 unidades equivale a 3 vezes a massa do hélio, que tem 4 unidades. Então vejam que às vezes na prova ele compara a massa atômica do carbono com a massa atômica do elemento. Você tem uma proporção. Toma cuidado com isso, tá? Esse é um detalhe, outro detalhe importante. Certo? Segundo conceito importante da aula, massa molecular. Então, para o átomo de hidrogênio, para a molécula de hidrogênio, eu preciso de duas unidades de massa atômica. 2 unidades de massa atômica. Legal, né? Então, a massa molecular do gás hidrogênio equivale a 2 unidades de massa atômica. Então, isso quer dizer que uma molécula de hidrogênio pesa 2 vezes mais que a unidade de massa atômica. Está aí o conceito de massa o quê, então?
de massa molecular. Massa molecular é um número que nos indica quantas vezes a molécula é mais pesada que 1/12 do átomo de carbono 12. Legal, né? O professor, dá para calcular em massa? Dá, claro. Olha lá. Uma unidade de massa atômica equivale a quanto? 166, 10 a menos quanto? 24 gramas. 4 unidades, Y. Daqui o Y vai te dar, né, 3,32 vezes 10 a menos 24 gramas. Essa é a massa de quem? Essa é a massa de quem? De uma molécula de hidrogênio, né, em gramas. Legal, né? Vocês viram como é fácil vocês o quê? Agora interpretar a massa de um átomo ou de uma molécula em gramas. Eu posso fazer aquela mesma analogia, né? Olha lá, se ele comparar com vocês a massa do átomo de carbono 12 com 6 moléculas de quem? De gás hidrogênio. Professor, um átomo pode pesar mais que uma molécula? Claro, ó, no caso do carbono, ele equivale a 6 vezes o quê? 2 unidades. Então vejam que um átomo pode pesar mais que uma molécula. Legal, né? Coisa linda. Lindo, 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 lindo. Agora, olha que 10. As massas atômicas são dadas na prova, são obrigatoriamente dadas em prova. Então ele vai pedir para vocês calcularem a massa molecular, porque moléculas são átomos grudados. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos fazer o cálculo, olha lá, o cálculo tá, da massa molecular. Como é que eu posso calcular a massa molecular? Como é que eu posso fazer o cálculo? Então, por exemplo, vamos pegar a molécula de ozônio. Tá? Oxigênio pesa 16 unidades. E aí, quanto que daria para vocês, pela lógica, a massa molecular do ozônio? Bom, professor, como a atomicidade aqui é 3, então 3 átomos de oxigênio, cada um pesando quanto? 16 unidades. Portanto, vai te dar 48 unidades. Coisa linda, hein, turma? Que coisa linda. Fácil, né? Mais uma. N2H4, né? Olha lá, molécula de hidrazina. Nitrogênio pesa quanto? 14, hidrogênio pesa 1. E aí, como é que você faria o cálculo da massa molecular? Massa molecular igual. Qual é a atomicidade do nitrogênio? 2. Qual é a atomicidade do hidrogênio? 4. Então fica assim, ó, 2 vezes quanto, moçada? 14 do nitrogênio, 4 vezes 1 do hidrogênio. Tá? Esse cálculo para o nitro, esse cálculo para o hidro. Como molécula são átomos grudados, eu somo tudo. Então isso vai dar 32 unidades de massa atômica. Ah, professor, está muito fácil. Eu vou tirar de letra. Lógico que vai. Agora, vamos subir um pouquinho mais o sarrafo da aula. Nitrato de cálcio. Nitrato de cálcio. Cálcio, 40 unidades. Cálcio, 40 unidades. Nitrogênio, 14 unidades. Oxigênio, 16 unidades. E aí, moçada, como é que eu calcularia a massa molecular desse composto? Então, eu faria assim, ó, um átomo de cálcio pesando 40 unidades. Fechou? Então, essa conta para o cálcio. Agora, eu tenho dentro do parênteses um átomo de nitrogênio. O parênteses indica que eu tenho 2 vezes o ânion nitrato. Então, eu vou multiplicar aqui por quanto? Por 2. Eu vou aplicar a distributiva. Então, eu teria 2 átomos de quem? 2 átomos de nitrogênio. Então, ficaria 2 vezes 14 unidades. Para o oxigênio, eu tenho 3 dentro do parênteses, 2 fora do parênteses. Aplicando a distributiva, 3 vezes 2, 6. 6 vezes quanto? 6 vezes 16 unidades. Tá? Então, este cálculo equivale ao nitrogênio, esse cálculo equivale ao oxigênio. Somando tudo, vai dar 164 unidades de massa atômica. Lindo, né? Lindo. Fala a verdade, hein, moçada? O parênteses, né, você aplica a distributiva, você multiplica. Então, eu teria 2 átomos de nitrogênio e 6 átomos de oxigênio. Gostou? Então, eu vou te dar 2 desafios para vocês fazerem. Primeiro desafio. Existiam tabelas periódicas onde o oxigênio tinha massa 100. Certo? Tá? Atualmente, o oxigênio pesa quanto? 16. E o enxofre pesa 32. Tá? Por que eu estou dando a massa do enxofre? Porque a pergunta é o seguinte. Qual seria a massa molecular do SO3?
qual seria a massa molecular do SO3 numa tabela que o oxigênio tem massa 100? E aí, como é que vocês fariam? Vejam, eu mudei o padrão, né? O padrão é 16 de oxigênio. Nessa tabela eu estou falando que é 100. E aí, quanto pesaria o SO3? Então, quando vocês tiverem mudança de padrão, vocês fazem a proporção na atual. Então, vejam só. 16 do oxigênio está para 32 de quem? Do enxofre. A massa do enxofre é o dobro da de oxigênio. Portanto, se na tabela o oxigênio pesar 100, o enxofre vai pesar X. E o X vai te dar 200. Obviamente 200. Então, o enxofre nessa tabela pesaria o dobro do oxigênio, 200. Porque atualmente um é o dobro do outro. O enxofre, perdão, é o dobro do oxigênio. Então, a massa molecular aqui daria quanto? 200 do enxofre mais 3 vezes quanto? 100 do oxigênio. Então, essa molécula pesaria 500. Ó. Pesaria 500. Esse é o primeiro desafio, mudança de padrão. Agora, vamos aumentar mais ainda o nível da sua aula. Aula não, né? Para você é uma palestra, né? Isso aqui é uma palestra, né, para vocês, ó. Na2 sulfato de sódio. Vou fazer um pouquinho mais pontinho aqui. Olha lá, sulfato de sódio. Ponto 10H2O. E aí, moçada? Sódio pesa 23 unidades. Enxofre pesa 32 unidades. Hidrogênio pesa 1 unidade. Oxigênio pesa 16 unidades. Eu vou pegar aqui, eu vou pegar o nosso cronômetro. Eu vou dar 20 segundos, tá? Eu vou dar 20 segundos para vocês calcularem para mim a massa molecular disso. Valendo! E aí, moçada, quanto que deu? A massa molecular igual, vamos fazer? 2 átomos de sódio pesando 23, mais um átomo de enxofre pesando 32, mais 4 átomos de oxigênio pesando 16. Então, só o sulfato de sódio dá 142 unidades. Fechou? Água, 2 vezes 1 do hidrogênio, mais 1 vez quanto? 16 do oxigênio. Beleza? Essa seria o cálculo para H2O. Como eu tenho 10 moléculas de água, então eu tenho 10 vezes 18. 10 vezes 18. Então, só para a água aqui, vai dar 180 unidades. Legal? Então, aqui eu teria 142, com 10 vezes 8 dá 180. Agora, o que deixou você intrigado foi o ponto, né? Esse ponto indica que isso aqui é a fórmula de um sal hidratado, sal que absorve água do meio, né? Água vapor do meio. Então você tem um sal hidratado. Então a água faz parte da massa de quem? Do sal. Portanto, nós vamos o quê? Somar a água à massa do sal. Então este ponto, na prática, vai indicar que é um sal hidratado. Portanto, a massa é a soma da água à massa do sal. Então a minha massa molecular, né? A minha massa molecular vai ser 142 U do sal mais 180 U da água. Isso vai dar 322 unidades. E aí, moçada, o que vocês acharam? Lindo esse segundo desafio, né? Isso é para você, meu aluno Prime. E aí, curtiu a aula? Então inscreva-se no meu canal e bora lá! Já vai para a próxima aula! Sai daí não, já vai para a próxima!